Pô, o tema do workshop, né, eu estava conversando lá com a Kes, assim, pensando no em qual tema que iria ser a sugestão, né? Daí foi até legal falar um pouco, chegar nesse tema de world building, né? Que é uma coisa que não tem tanto em muitos lugares, né? Não é algo tão óbvio e é também meio difícil de saber exatamente o que que é isso, assim. Mas também ao longo dos anos, tipo, muita gente... boa, excelente primeira pergunta. Muita gente tem feito projetos fictícios, assim, dentro de cursos, né? Vocês já devem ter visto, tipo, um artista que faz um projeto pessoal para algum tipo de projeto, tipo, vários personagens, várias facções de personagens, um inimigo, um protagonista e tal, tipo, toda essa estruturação de criar artes mesmo, assim, para algum tipo de projeto, né? Seja de jogo, seja de, de animação e tal. Tá bem comum atualmente a gente ver no ArtStation, assim, essas coisas, né? Então é algo legal de estar conversando, assim. Hoje eu vou tentar falar bastante sobre processos criativos, assim, dentro desse tema, que é o world building. Eu vou mostrar exemplos. Acho que o workshop vai durar mais ou menos, no máximo 2 horas, assim, só para vocês se programarem, pegar um cafezinho, uma água aí também. Daqui a pouco a gente começa a desenhar e responder perguntas, né? Mas, como também é para interagir com bastante gente, eu pensei em mostrar mais ou menos vários exemplos, assim, de projetos que me ajudaram a, a entender um pouquinho mais sobre isso. 15 horas de duração, maratona de world building. É um assunto bem complexo, né? Tipo, o próprio nome já implica um pouco disso, né? World building, que é tipo construção de mundo, né? Construção de universos fantásticos, né? E a gente geralmente faz isso sozinho, né? Então, só de pensar em fazer algum mundo sozinho, tipo, utilizando o que a gente sabe fazer, né? Que é desenhar, já dá para ver que demora bastante tempo, né? Algo complexo, não muito óbvio, mas, sinceramente, o processo, assim, o dia a dia é bastante simples. Aí eu vou tentar mostrar um pouco disso para vocês hoje também. Aqui. Eu gosto, às vezes, de apresentar os PDFs de apresentação, assim, no PureRef, que eu estou bem acostumado a usar essa ferramenta. Não sei se todo mundo utiliza, assim, mas ela é excelente para colocar texto, colocar imagem, né? É como se fosse um lugar que você tem uma extensão, assim, do seu pensamento, né? Então, quando dá alguma dúvida, tipo, você pode, tipo, anotar aqui, assim, e deixar ali do lado, na outra tela. Ou arrastar imagens, tipo, colocar tipo, notas, né, do que você quer estudar e tudo mais. É uma ferramenta excelente, assim, para coisas criativas, né, e para organização. Eu gosto bastante. Ahn, então, acho que essa pergunta tinha que estar por primeiro, né? Então, o que que é fazer world building na nossa área? E a importância de separar a rotina em partes, né? Para saber o que você está fazendo e como está o progresso de cada projeto, né? Atualmente, quem aí já tem, tipo, 5 anos que está trabalhando, assim? Quem está começando agora, assim? Só para eu ter uma noção de qual momento da carreira, assim, vocês estão. Tipo, Thiago está começando agora. Legal. Começando. Estou com 4 anos, quase 3. É, quando eu comecei a estudar, foi mais ou menos em 2015, para valer, assim. Eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu estava fazendo o curso do Mike. É, e aí eu estava começando a estudar, mas eu não estava ganhando nada nessa época, assim. Meus pais pagaram um curso, né?
Eu demorei mais ou menos em 2000, só em 2016, no final, e 2017, assim, que eu fui ter os primeiros trabalhos internacionais, né? Eu sei que tem vários alunos, assim, pessoas que já estão conseguindo ter uns trabalhos muito bons, assim, depois de pouco tempo estudando e depois de fazer cursos, assim, que é algo que eu vejo bastante diferença atualmente, né? Ah, a 12... Desde 2019. Legal, né? Então tem pessoal de vários momentos, assim, né? Isso é bom. Ah, e por que que eu estou falando isso, né? Porque cada pessoa, dependendo da responsabilidade que tem, vai separar a rotina de um jeito, né? Vai ter diferentes responsabilidades, né? Às vezes você está trabalhando e está tentando trocar de emprego para começar a trabalhar com ilustração. Ou, ou ou você tem muito tempo livre, tipo 8 horas por dia, pode ficar no computador um monte de tempo e tal. Ou você está tentando equilibrar a sua rotina com um pouquinho de trabalho, fazendo commission, aí tem um tempinho que você estuda. Então, pô, isso é muito importante para quem quer desenvolver, para tipo, construir projetos de concept, né? Que é um pouquinho do que eu faço e tal. Que é tipo, construir personagens, cenários para um mundo específico, que tem um tema, e aí você tipo, apresenta várias histórias diferentes dentro desse mundo e tal. É muito importante saber separar a rotina, assim, e acho que desde quando eu comecei a trabalhar, né, quando eu comecei a ter um tempo bem preenchido por trabalho na rotina, que eu comecei a tentar entender o que que era essas coisas, né, tipo, esses momentos diferentes do dia que mostram, tipo, trabalhos criativos diferentes, né? Aqui eu separei, até esteticamente é meio diferente, né? O nível técnico e tudo mais. Então, normalmente você vai ter o seu trabalho para cliente, né? Então, se você é freelancer, né? Você pode escolher o tanto de cliente que você pode conciliar ao mesmo tempo, né? E aí, geralmente isso toma a maior parte da sua energia, do seu dia, assim, porque você fica naquela pressão de entregar as coisas e fazer e receber e tudo mais, né? Tipo, mais essa responsabilidade fixa, assim, de pagar as contas, né? E aí o trabalho, pô, ele tem que ser feito, ele está sendo feito às vezes por um produto, por um projeto de alguém, né? Que não é inteiramente seu, assim. Então, algumas limitações técnicas e estéticas você vai, tipo, ter que respeitar, né? Tipo, esse trabalho que eu fiz para o Fortnite, é, da Epic, né? É um concept ali de uma skin que lançou no Halloween. Esse trabalho aqui eu fiz para a West, que é uma empresa de outsourcing, que essa imagem aparece num trailer da, da Riot Games lá, que é os tipos de jogadores, né? Acho que se vocês pesquisarem Tilted Types, Tilted Types, Riot Games, aparece lá o trabalho que eu fiz. Isso foi em 2019, quando eu estava começando a pegar as empresas maiores, assim. É, de maneira geral, o que me fez pegar essas empresas foi a constância de postagem, né? A constância de projetos que eu ia fazendo. Era um período que eu estava estudando com alguns amigos também, né? Então, constantemente a gente fazia, tipo, desafios, projetos e postava coletivos de imagens no ArtStation, estudava desenho, fazia outra imagem, postava, tipo, até, tipo, semanalmente, mensalmente, assim. Daí, aos poucos, iam chegando trabalhos diversos, né? É como se fosse uma vitrine mesmo. A gente pode entrar mais nesse assunto mais para frente, assim, acho que bastante gente tem interesse nessa parte de mercado, né? Mas o assunto do workshop
ele não fica tão limitado a importância dele só em relação ao mercado, né? Porque também tem um trabalho que você faz que é, que é o seu trabalho autoral, né? O que que você faria se, tipo, se você não esperasse dinheiro de ninguém, assim, né? E aprovação de ninguém. O que que você faria que realmente te traz realização artística dentro desse meio, né? E esse aqui é o trabalho que eu faço atualmente com um projeto que chama Solitude. Então, eu faço mapas, crio histórias, escrevo um pouquinho, faço personagens de raças diferentes, adoro pesquisar cultura das roupas e colocar designs, assim, né? Tipo, a época da arma, sabe? Tipo, ter várias referências, assim, do porquê que o personagem está usando isso, qual que é a função dele, assim. Até eu escrevo aqui do lado, né, algumas historinhas sobre esses personagens aqui, desenvolvo o visual, né, me inspiro em várias coisas que eu gosto também, né. Então, esse tipo de imagem é o tipo de imagem que eu faço não só para conseguir trabalhos semelhantes, né, mas para me expressar mesmo artisticamente, né, usar o meu trabalho da melhor forma, né, tipo, estudar esse meio de construir coisas, né? Tipo, estudar tipo, as técnicas criativas mesmo de que você pode também oferecer para a indústria no futuro, né? E atualmente a empresa que eu trabalho, ela acaba pedindo por coisas super semelhantes, né? Eu sou uma das pessoas que trabalham como creature designer, né? Que é tipo designer de criaturas, né? Só que eu não faço só isso, né? Eu faço construção de mundo, né? Tipo, desenvolvo personagens, desenvolvo criaturas, até um pouquinho do cenário, assim, tudo dependendo das necessidades do jogo, né? E aí que é legal, né? O que que é fazer world building na nossa área, né? Qual que é a nossa área? Nossa área, acho que a gente está focando mais em jogo, né? Em animação, em card game, board game, né? Tipo, parece que esses clientes e esse mundo, né, tá mais próximo da gente, né? Até o que a gente consome, né? Filme, que é tipo esse mercado de entretenimento que tem arte, você consome arte e faz, tipo, tenta fazer algo parecido, assim, né? Se encaixar e produzir coisas para esse meio, né? Então, essa é a nossa área, né? Não dá para ignorar quando você está pensando em world building, né? Não dá para ignorar o momento histórico que a gente está passando, né? Que está desenvolvendo bastante essa parte de, do mercado de entretenimento mesmo, né? Tipo, teria como a gente fazer world building para um livro e publicar, né? Escrever, né? Escrever sobre o seu universo fictício, a sua história, qual gênero que é, como é que é o protagonista, como é que vai ser a jornada dele. Tem como fazer isso, todo mundo pode fazer isso também. Mas aqui é mais uma tentativa de pegar um pouco desse mundo, né, dessa área de construção de mundo e trazer um pouquinho para dentro do nosso range, assim, de possibilidades, né, que a gente consegue perceber. Então, quando eu estou fazendo, às vezes, os meus trabalhos, eu gosto de colocar um pouquinho da apresentação tipo, fazer concept art, assim, né? Então, no caso, o concept é uma imagem que vai ser usada para produção de algum projeto, né? Para produção de algum produto, né? Se vocês pesquisarem qualquer filme e colocar o nome concept art depois, a cabeça vai explodir, assim, né? Porque é, faz isso no Google, assim, se você nunca fez. Lord of the Rings, concept art. Qualquer filme da Pixar, concept art. Qualquer filme, qualquer filme realista também, concept art, escreve. Qualquer Harry Potter, né? Então, tem um lugar, né, que essa área, né, de concept, que é, tipo, imagens
que são feitas para ver como é que vai ser o produto no final, né? Como é que vai ser o filme no final. E aí tem uma imagem que é apresentada ali para os diretores, né? Para quem está produzindo o filme como referência. Exatamente. Tipo, antes do pessoal começar a modelar as armaduras dos elfos do Senhor dos Anéis, antes deles fazerem as espadas de verdade, antes deles começarem a filmar, tinha um desenho disso. Tinha vários desenhos sobre essa coisa que foi desenvolvida, né? Inclusive, o artista que fez foi o Alan Lee. Ele é muito bom. Inclusive, tem, tipo, concepts feitos a lápis e tal. É bem bonito, assim. Então, para qualquer tipo de produto, né? Para qualquer tipo de coisa de entretenimento, tem esse tipo de arte que é usada como referência para produzir aquele projeto grande. Só que aí que a gente entra num paradoxo, né? A gente está sozinho, né? Como artista, e aí a gente finge que está fazendo um projeto imenso, né? Eu fiz um mapa. Faz de conta que esse mapa vai ser para um jogo muito foda, ou para um livro ilustrado super complexo, cheio de culturas diferentes, várias cidades e várias criaturas e tal. Até o jeito que eu separo, ó, dentro aqui do meu projeto Solitude, é por sessões, né? Tipo, por sessões, eu digo, vários tipos de imagem, né? Então, aqui a gente tem esses magos, você vê que, tipo, o jeito que eu apresento é esses personagens mega detalhados e sem fundo, né? Provavelmente eu devo ter visto algum livro do Dark Souls, assim, que mostra os personagens, como é que é o concept de Dark Souls antes de modelarem os personagens, né? Pô, eu quero fazer algo parecido. Eu quero ter essa habilidade de criar personagens super interessantes e com uma profundidade de detalhes, história e tal. Então, eu já posso começar a fazer isso antes de ter o trabalho relacionado a isso, né? Aqui, grafim, que é relacionado... Tipo, eu fiz o mapa primeiro, aí depois eu comecei a dar zoom em algumas áreas aqui e desenvolveu a minha visão ali sobre alguns lugares, né? Então, tem um lugar do mapa que tem uma prisão e eu desenhei a prisioneira, né? Pô, se for ter uma prisão, então vai ter uns perseguidores, né? Uma galera sofrendo nesse contexto e tal. Então, vai ter tipo, esses perseguidores aqui. Posso testar vários jeitos de apresentar, talvez com título, que combina ali com a estética do mapa. Tem uns caçadores que vêm ali de algum lugar do mapa também. Então, é muito essa brincadeira de exploração, né? Eu lembro de estar fazendo esse projetinho também, inclusive dentro do curso da Skill Tree, na Contenda, né? E aí eu queria desenhar essas criaturas e ao mesmo tempo eu estava pensando numa historinha, né? O que eles fazem e tal. Aí eu fiz esses bichos aqui. Algumas dessas coisas ficam guardadas, né? Mas são ideias que eu posso constantemente voltar e fazer um pouco melhor, sabe? Depois no futuro. Eu gosto bastante de fazer isso com o meu trabalho, né? De aproveitar ideias e desenvolvendo usando coisas que eu já fiz antes, né? Para dar essa ideia de ligação entre cada coisa, né? Isaías mandou uma pergunta excelente ali que eu acho que a próxima coisa que eu for falar já vai simplificar um pouquinho isso, assim. Ou até o final do, do workshop você já vai ter uma noção, porque é meio complicado, né? Você agora pensar que, pô, então beleza, eu também gosto, eu quero fazer um projeto assim, mas tem tantas outras coisas em progresso já, que fica meio difícil conciliar isso daqui, né? Estudos de técnicas, fundamentos e prática de desenho de pintura, né? São coisas diferentes. Trabalho de cliente é uma coisa, essas imagens comerciais aqui, elas são feitas de um jeito, elas não se misturam, né? Isso aqui é um tipo de trabalho, isso daqui é outro tipo de trabalho, até é bem diferente a estética, né, de um para outro.
E isso daqui, que é praticar coisas específicas de desenho, né? Estudar mesmo alguma coisa que você queira praticar, né? Fazer esses exercícios mais rápidos, aí já é outra coisa também, né? Então, tem muito a ver com isso que a gente estava comentando aqui em cima, né? A importância de separar a rotina em partes, né? Então, tem um momento para trabalhar, um momento para descansar e um momento para estudar, né? O que eu noto que é bem difícil de fazer, muito complexo, é fazer os dois aqui, ó, ao mesmo tempo. Fazer estudo e fazer projeto, né? É o melhor dos mundos, assim, mas eu tenho bastante dificuldade de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, assim, e ter que pular de um projeto para outro no mesmo dia, né? Então, o que às vezes eu faço é tipo, pô, eu vou passar um tempinho estudando, mas não é para sempre, né? Não é tipo 6 meses fazendo a mesma coisa, né? Vou passar um tempo e aí depois eu quero usar esse conteúdo que eu estudei para algum projeto, né? E no caso isso iria fortalecer, olha só a pergunta do Isaías, né? Com necessidade de evoluir nossa árvore de habilidades, né? Necessidade porque você precisa ter o seu trabalho, né? Essa é a necessidade. Então, no trabalho, você vai ser requisitado por resolver problemas que o seu projeto pessoal pode demonstrar que você sabe resolver eles, né? Então, antes da empresa ideal na minha mente me mandar uma proposta de trabalho, eu vou fazer uma imagem que mostra o que eu sei fazer e mostra, tipo, a aplicação desses conteúdos, né? Aplicação dessas práticas aqui dentro de um projeto que é até parecido com como vai ser em alguma empresa, né? Então, eu posso fingir que eu estou fazendo um jogo, fingir que eu estou fazendo um filme e levar isso a sério, né? Tipo, mostrar mesmo cada parte, assim, que você está desenvolvendo. Eventualmente, a sua chance de ser contratado, assim, é bem... acaba se elevando bastante. Certo. Deixa eu mostrar alguns exemplos que são semelhantes a isso daqui sobre world building, que é a construção de universos fantásticos, né? Tem esse projeto Under the Mask, que tem uma linguagem, assim, tem um mundo muito legal. Tem esses personagens mascarados, e essa menininha que parece ser protagonista. Ela tá passando por algum tipo de jornada, né? Tipo, o artista fez ela meio que chorando, assim, num momento doido de crise aqui, cheio de personagens esquisitos lá atrás. E aí, mais para frente, o artista mostrou essa imagem aqui, dela segurando um cristal, que parece que tem a mesma forma que encaixa aqui, ó. E agora ela está usando uma máscara semelhante a esses bichos. Aqui parece algum tipo de ritual, né? Ela foi, tipo, escolhida, né? Tem um personagem apontando o dedo para ela. Aqui ela tá mais tímida e aqui ela tá mais poderosa, né? Tipo, tá meio que no centro da imagem. Tem uma luz vindo de cima, iluminando ela, né? Vocês conseguem perceber esse tipo de intenção do artista nessa imagem? E o legal é que essas duas imagens, elas são interligadas, né? Não é para nenhum jogo que existe, né? É um trabalho de um artista aí, que eu esqueci o nome, mas se vocês pesquisarem Under the Mask no ArtStation, vocês conseguem encontrar. Outra coisa eu posso mandar lá no chat, caso ninguém encontrar. Outro projeto que eu gosto bastante, que até serve como modelo de objetivo, assim, do tipo de trabalho que eu quero fazer, né? É, boa, valeu, João. Vários artistas, eles criaram esses IPs, né? Que são esses projetos pessoais, né? Que seguem o que eles gostam de fazer.
E aí tem essas sequências de imagens. Eu acho isso muito legal. Tem artistas que não fazem muito isso e não tem problema também, né? Tipo, tem artista que faz mais várias ilustrações de vários mundos diferentes, né? O Mike é um bom exemplo super conhecido, que, sabe, o portfólio dele não tem necessariamente só um mundo ali, né? Só um tipo de personagem, um tipo de cultura, um tipo de época. Não, tipo, no trabalho dele é bem mais aberto, né? Tem dinossauro, tem dragão, tem mago, tem coisas modernas, ao mesmo tempo que tem pintura meio inspirada em artes de mestres, aí tem uns goblins, tem um monte de coisa. Tem coisas de cliente junto também, né? Então tem coisa de League of Legends, Clash Royale e tal. Tem vários mundos no mesmo... E o mesmo artista faz artes para vários mundos, né? Também tem como isso acontecer. Esse é do James Zapata. Tem uma Obscura, do Alex Konstad, que é muito legal. Ele desenvolve esses bichos malucos e essas pinturas que mostram algum tipo de historinha. Eu fico bem curioso de saber mais do que passa na cabeça dele, assim, quando ele está fazendo essas imagens, né? Aí, curiosamente, ele trabalha no Magic, que é muito semelhante a essas imagens aqui, que a gente está vendo no projeto pessoal dele, né? Exemplo super conhecido também, né? Só para variar esse range de possibilidades assim, que dá para a gente fazer. O Evan parece que está fazendo a mesma coisa há muito tempo, né? Ele está desenvolvendo ali cada vez tipo, uma qualidade finíssima do trabalho dele, assim, que é tipo, o desenvolvimento do mundo do tagging, né? Tagging, eu não sei pronunciar exatamente. Tagging. Mas, ó, pô, quando eu abro o portfólio dele, ó, tem Ah, o alguma João coisa... Bragato é bonitinho. Aí, alô? Caraca, não é possível que isso foi sem querer. O microfone estava aberto exatamente nessa frase. Ok, ok. Vamos. Tá. Então, quando eu abro o portfólio do Evan, quando eu abro o portfólio do Evan, eu vejo, tipo, vários... Eu tô rindo vendo o chat, né? Todo mundo deve ter explodido aí. Ok. Quando eu abro o portfólio do Evan, a gente tem, tipo, personagens que tem até a mesma roupa, sabe? Tipo, esse personagem aqui... Opa, esse não. Opa, esse também não. Tipo, ó, esses dois aqui, né? Parecem, tipo, são dois generais, talvez, assim. Porque talvez seja de um lugar mais rico e tal. Tem essas coisas de ouro penduradas ali, tipo, uns guerreiros vaidosos, né? Aqui também. Então, Felipe Pagliuca é um exemplo muito massa disso. Eu acho muito interessante que o que define, assim, a próxima imagem que ele vai criar é mais a história do que ele, tipo, o personagem que ele quer fazer, como se o personagem já fosse vivo e já existisse fora dele, né? E aí ele vai representar esse personagem, né? Dessa história que ele está desenvolvendo, né? Tipo, isso daqui não é só... Ele não está fazendo isso porque ele desenha bem, sabe? Porque ele sabe desenhar tecido, daí ele escolheu fazer o tecido assim. Ou porque ele entende como é isso que ele vai fazer isso daqui, né? Às vezes eu já vi vários momentos assim que ele para o trabalho dele e vai estudar, né? Ele vai pesquisar,
Tem, tipo, esse coletivo, assim, de referências, assim, que ele vai usando, né? E aí depois ele volta no trabalho, né? Como se a ideia de fazer esse personagem aqui guiasse os estudos dele, né? Então, pô, eu tenho essa personagem do meu mundo. E aí, o que que eu preciso saber para... O que eu preciso saber para desenvolver essa personagem, sabe? Eu acho que eu me inspiro bastante nisso também, assim. Em vez de ser o processo de, tipo, estudar, tipo, saber tudo de anatomia antes de fazer um personagem musculoso, sabe? Não, eu vou querer fazer um personagem lutador e tal, segurando um machado enorme, mostrando, tipo, como é que funciona toda a questão da anatomia dele. E aí eu vou querer estudar enquanto eu resolvo essa, essa, essa parte, assim, do personagem, né? Entendeu? Tá muito difícil de entender os assuntos, pessoal. Tá massa? Tá tranquilo assim o ritmo? Eu tô falando muito rápido. Legal, legal, legal. Então esse é o espírito, assim, pô, tem um mundo e aí eu quero desenvolver personagens para esse mundo. Recentemente, assim, olhando um pouquinho do meu trabalho, eu tentei pensar qual, qual foi a primeira vez que eu fiz isso, de fazer desenho para imaginando uma história, né? E isso vai desde muito antes de eu saber que existia o Iconic, de eu saber que existia qualquer tipo de possibilidade de trabalhar com jogo, com animação. Sei lá, eu só conhecia mangá, na época, ou também conhecia, sei lá, artistas que faziam uns trabalhos que eu achava que era surreal, assim, que era uma coisa de outro mundo, que tinha que nascer já daquele jeito, que o artista nem estudou, nem, tipo, ele nem tem 10 anos de experiência, não, ele só faz o trabalho ali e pronto, né? Não tem nada, ele não passou por nada, e não, não, então. É, então, e aqui eu fui fazendo um processo de lembrar onde que, tipo, qual foi os primeiros mundos, assim, que eu desenvolvi, né? Então, acho que isso daqui é 2011, talvez. 2000, 2012, 2000, não, acho que é 2012, 2013. Que eu fazia esse personagem, eu não sei o que título colocar, né? Daí eu coloquei Eu de Boa no Apocalipse, né? Porque geralmente era uma cidade abandonada e aí um personagem que parece um pouquinho comigo da época, andando. Acho que eu tinha até essa jaqueta aqui. Esse tipo de trabalho eu fazia, tipo, durante a noite inteira, desenhando só com caneta, fazendo cada detalhezinho ali, sabe? Aqui também, eu imaginava que ele conseguia pintar as imagens, né, na tela, e aí pular dentro da tela, assim, né? E aí aqui eu fiz, tipo, ele desenhou essa imagem aqui e aí foi para cá. Aqui também, tipo, o mesmo personagem, também nessa coisa de repetir o personagem várias vezes em várias situações. Aqui também eu pintando no muro da escola, que é uma coisa que incentiva bastante, né? Desde cedo, certo? Mais para frente, mais para frente, não sei se todo mundo lembra desse período aqui, em 2015, foi uma época que eu parece que ter feito esse projeto me ensinou a mexer no Photoshop, assim, eu tinha acabado de eu fazia um estágio de design, assim, e aí quando todos os dias eu comecei a fazer esse projeto, né, de fazer uma imagem por dia durante
365 dias. Eu consegui fazer. Tipo, todos os dias eu desenhava durante um ano, é, do, tipo, durante umas 2 ou 3 horas por dia e postava o desenho na minha página, assim, né? E a maioria dos desenhos não era... Tipo, eu fiz isso porque eu tinha muito tempo, né? Eu estava fazendo, é, fazendo ensino médio num colégio que não era tão puxado, assim, né? Eu ia mal nas matérias e tudo mais. Tipo, eu só queria saber de desenhar, obviamente. É, e aí deu a oportunidade de fazer esse projeto. Eu vi que o Forne tinha feito também, né? Aí eu basicamente copiei ele. O Evan fez também esse projeto. E o Atei também, que é o dono da Inver atualmente, né? Aí, esse é um momento crazy, nunca mais. É, Pô, eu tinha 17 anos, 17 anos. Eu, tipo, desenvolvia a ideia e chegava em casa, desenhava, todos os dias, 9h30, eu postava na página. E aí isso era para o mundo também, né? Basicamente eu colocava esse robozinho, em vez de colocar esse personagem aqui, nessa cidade, eu colocava esse robozinho na natureza, né? Daí tem várias imagens com esse robozinho de inúmeros jeitos. Tem 365 imagens assim sobre esse projeto, né? Quando eu terminei, quando eu terminei esse projeto, né, no meio de 2016, mais ou menos, aí eu comecei a fazer umas artes que era o pensamento que veio na minha cabeça era, pô, e se eu fizesse agora imagens que demorassem mais tempo para fazer? Em vez de demorar um dia, eu vou querer ficar, tipo, 3 meses fazendo a mesma imagem, sabe? E foi o que eu fiz com essa. E aí a mesma coisa aconteceu, eu comecei a criar historinhas desse mundo, desses observadores da natureza, que pertenciam a um tipo de clã dessa floresta, e aí também tinha um outro lado que venerava o fogo, né? Daí o fogo destrói a natureza, né? Então eram esses personagens meio corrompidos, né? Então a gente vê assim essa transição desses personagens aqui que tem tipo umas flores como se fossem veias, né? Ele é tipo um healer, ele usa essas folhas para curar os personagens ali que são feitos de natureza. E esses aqui são todos destruídos por conta desse contato com o fogo, né? Tem sistemas de autodestruição e tal. Eu sempre gostei de fazer esses temas um pouco mais introspectivos, assim, né? Mais sentimentais e tal. Não sei se vocês conseguem perceber essa vibe desde muito cedo, assim. Né? Aqui é um personagem claramente meio depressivo e tal. Aqui ele pintando, aqui meio sozinho. Então, essas coisas, ele de boa, relaxando na natureza. Então, esses desenhos, assim, sempre tem um pouco dessa inspiração de emoção e tal. E aqui foi quando eu comecei a gostar muito de design de personagens, né? Fazer, tipo, esses... Aqui foi quando eu comecei a gostar bastante disso, assim, no final de 2017 para 2018. Então tem várias historinhas, na verdade, desses Watchers, né? Que foi o outro mundo que eu fiz durante um tempo e parei, dos observadores, né? E atualmente, desde 2019, eu faço coisas desse mundo aqui, né? De solitude, que é o que eu produzo atualmente. Em 2019 eu fiz esse menininho aqui, branquinho e tal, meio luminoso, e eu fiz esse bruxo levando ele até essa cidade, né? Agora, no final de 2022, em outubro, eu fiz o mesmo personagem na mesma cidade, utilizando as mesmas coisas dessa pintura aqui, só que nessa, né? Daí mostrando algo além, né? Mas são duas imagens conectadas, né? Então, como é que tá esse menininho nesse momento, né? Foi isso que eu pensei. Então, ele estava um pouquinho mais velho, ele já tinha, tipo, uma roupa parecida com esse bruxo, dá uma impressão que esse bruxo conhece essa cidade, né? Conhece, talvez seja uma roupa de escola, né? Ele seja, tipo, um mentor.
E aí o menininho, ele já tá usando essa roupa de mago, né? Percebe o ornamento da roupa dele, que é é uma borboleta laranjada, né? Nessa ilustração aqui, eu gosto disso, assim, desses easter eggs. Ele tá segurando uma borboletinha laranjada. Então, tipo, eu aproveitei essa parte, né? Tipo, eu me inspirei um pouquinho na mesma imagem que eu fiz para escolher a estampa da roupa, né? Dando essa impressão de personalidade para ele, né? Tipo, para criar esse link entre os dois personagens. E aqui tem até uma ideia de... O jeito da apresentação é um pouco diferente. Então, aqui tem, tipo, aquelas listras pretas, assim, uma em cima e uma embaixo, assim, parece uma coisa meio de filme, né? Então, ele só está tomando um chá dentro ali da sacada, lá naquele prédio, lá longe, talvez nessa sacada aqui. E o legal é que eu não tinha desenvolvido muito bem a arquitetura desse lugar ainda, né? Aqui, por enquanto, só tá, tipo, silhuetas legais e pronto, né? E aqui tem essas oportunidades de, mesmo que eu utilize o mesmo tema, eu posso utilizar várias técnicas diferentes, assim, né? Coisas que eu quero fazer no momento. Não preciso necessariamente, tipo, só fazer do mesmo jeito, né? Tem um projeto aqui que eu fiz que ele é totalmente fragmentado, né? Que ele tem coisa realista e tem coisa, coisa de vários tipos, né? Então, esse personagem aqui, o Enirodin, que é o sonâmbulo eterno, que, que tem esses poderes místicos e tal. Então, aqui é uma cena dele andando nessa carroça. Aqui é um retrato dele pintado do jeito mais realista possível, meio pincelada e coisas meio... Seguindo um feeling de arte antiga, assim. Aqui é uma coisa mais de concept, né? Mostrando o personagem de frente, de costas. Não é algo que necessariamente precisa fazer, né? Mas é um jeito de apresentar. Então, esse projeto ele é cheio de experimentações técnicas, né? Mas o que se mantém, ele é cheio de várias imagens de vários tipos, né? Mas o que se mantém é a historinha que eu quero contar, tipo, os personagens. Pô, aqui ele é o carroceiro, né? É visto ali com vários detalhes e tudo mais, né? Aí quando eu faço essas cenas, é o mesmo carroceiro, mas aí agora ele está carregando o Nirodin pequenininho. Certo? E atualmente eu tô, além de solitude, assim, eu tô gostando bastante de fazer cenas. Eu não sei se todo mundo viu essas coisas, mas é o que eu tô gostando de fazer atualmente, umas paradas mais simples, porque como o meu trabalho ele tá bem, eu tô fazendo umas criaturas loucas já, tá legal. Aí agora eu tô tentando experimentar, fazer umas cenas, tipo pensar como se fosse tipo aquele ter uma continuidade, né? Fazer storyboards. Eu estou curtindo fazer isso. Talvez se eu fosse fazer uma demonstração hoje, enquanto eu respondo perguntas, vai ser mais sobre esse projetinho aqui, que tem esses bonequinhos e tal, que é o que eu estou gostando de produzir atualmente, né? Então, um jeito de deixar isso mais claro, né, até para vocês criarem esse link do que vocês podem estar fazendo também, se surgir interesse, de como se organizar, né, para produzir esse tipo de coisa, né? Vamos tentar resumir assim. Então, basicamente, World Building tem a ver com conectar imagens. É isso que eu estou mostrando há muito tempo. Tipo, esse personagem está aqui também. Tipo, várias imagens que têm a mesma... que é ligada com a outra, né? Ela foi feita porque eu fiz essa, sabe? Então, ela vem depois dessa.
Então, cara, eu acho que o world building no que é possível de fazer sozinho, é basicamente isso, é muito simples. Você cria um meio de criar um tema, criar personagens, cenários, e você linka essa mesma lógica com uma próxima imagem, e com a próxima, e com a próxima, e com a próxima, e com a próxima, né? Esse daqui foi em 2019 que eu fiz, né? Então, desde então, eu estou criando várias imagens desse mesmo mundo e, aos poucos, tipo, aprendendo com o próprio processo de fazer, né? Então, pô, eu fiz um mago aqui, com esse cajado, provavelmente eu já fiz um outro mago, com outro tipo de chapéu, com outro tipo de cajado, mas que tem mais ou menos a mesma vibe, né? World building é basicamente isso, assim, essa intenção que o artista pode ter de criar projetos que têm imagens que são conectadas com outras, né? Aí um aluno meu, né, eu dou um curso de world building na CG, se vocês pesquisarem cgworld.com ou, ou world building, cursos, sei lá, tipo, e o meu nome, assim, eventualmente você vai achar, assim, né, que tipo, é bem complexo como que eu posso dizer? Tipo, é bem complexo o tanto de possibilidades que dá para fazer, né? Porque existe um determinado tipo de acompanhamento, né? Com esses projetos. É difícil ter, tipo, muita motivação de fazer um projeto longo, tipo, de vários anos, estando meio que sozinho ali, né? Então, eu achei interessante ter uma turma, então até eu estava discutindo um pouquinho desses assuntos, né? Que o world building é basicamente conectar imagens. Aí um aluno meu, o Takeshi, falou uma frase muito legal, que é criar primeiro e justificar depois. Então você não precisa necessariamente ter uma história super complexa para criar alguma coisa, porque você pode criar a sua imagem e a sua imagem funciona sozinho ali, tipo, pô, eu quero só fazer um personagem com uma espada de fogo. Cria o personagem com a espada de fogo e depois você cria a história da espada de fogo, sabe? Você só queria fazer um personagem com a espada, né? Então, eu sinto que eu fiz bastante isso ao longo da carreira, assim, que eu fiz imagens que eu queria fazer, porque era divertido. Pô, eu só quero fazer um bicho muito do mal. Eu vou lá e faço o bicho do mal. E aí, essa imagem vai me ensinar e vai me guiar para fazer a próxima. Dessa forma, é, deu para criar um jeito de criar esses briefings infinitos, né? De tipo, sempre vai ter esse mundo que eu vou poder vir e pensar nas imagens que eu quero fazer, né? Até se vocês verem a minha câmera, aí tem um... Deixa eu ver se eu consigo... Cadê? Ó, se vocês verem a minha câmera aqui do lado, tem os mapas de solitude que eu vou colocando post-its de localizações, assim, que eu vou desenvolvendo ao longo dos projetos, assim, que eu vou desenvolvendo, assim. Mas eu imprimi ali do lado, e aí só de, tipo, olhar um lugar, eu já consigo pensar um pouquinho na história que eu desenvolvi, que eu escrevi alguma coisa sobre, né? E aí provavelmente dá para tirar um personagem dali, dá para tirar um cenário dali, alguma pintura, porque eu gosto de fazer imagens que têm algum tipo de intenção, né? Tenho bastante dificuldade de só desenhar por desenhar e pronto, assim, sabe? Acho que eu me preocupo mais e olho meu trabalho como algo mais importante, algo de fazer com mais carinho, se eu tenho uma intenção por trás. Isso vai mais da minha personalidade e o meu jeito de ver, né? Eu sei que vários artistas têm o seu próprio jeito e a sua própria relação com a arte em si, né? Mas eu gosto bastante disso, assim, de saber que a imagem que eu estou fazendo é feita para um propósito específico, certo? Então, recapitulando, estudar para aplicar nos projetos, juntar estudo com criação, para me importar mais com o que estou estudando, né? Então, eu tenho essa ideia, pode ser até bem infantil, né? Pô, eu quero muito criar uma história em quadrinho. Então, você
seleciona isso, e aí você vai estudar para tornar essa história em quadrinho real, não importa o tempo que for tomar, sabe? Esse é o espírito, né? Então, primeiro você tem a ideia do que você quer produzir com o seu trabalho e depois você, tipo, estuda meios e processos e referências e tem esse grande processo dinâmico, assim, de vai e volta, né? De tentativa e erro até trazer esse projeto na realidade, né? Separar rotinas em partes, né? Então, é muito importante, quando você quer criar alguma coisa, você avaliar a sua própria vida, né? Não se compara com outros, né? Porque você que vai usar o seu tempo para produzir aquele tipo de trabalho que você mesmo pensou, né? Então, quanto mais compatível a prática de fazer coisas de world building com a sua própria rotina que você tem, melhor, sabe? Menos frustrante vai ser, né? Então, evita cair nessa coisa de, pô, vamos estudar 8 horas por dia, 12 horas de back to work, e é isso, porque cada um está num momento diferente, né? Eu já tive o meu momento de sentar no computador de manhã e levantar à noite. Hoje, eu não faço mais isso, porque eu tenho outros projetos que eu estou envolvido em, né? Então, tem outras coisas que foram acontecendo e mudando, né? Então, é legal você fazer, tipo, um estudo, assim, em como que tá a sua rotina e tal, para ir colocando esses novos projetos pessoais, que você também não vai ter retorno financeiro muito rápido, em fazer, né? Jogando LOL? Aí sim, cara. Eu fiz... Daqui a pouquinho eu vou jogar um Dota. Então, tomar o tempo que precisar, fazendo o meu ritmo, né? Muito difícil, isso é uma coisa que eu tô tentando colocar na minha cabeça desde que eu conheço outros artistas e falo com eles, né? Tipo, fazer no meu ritmo não tem problema. Fazer no meu ritmo é algo bom, sabe? Essa coisa de se comparar demais e acabar não tendo muito resultado produtivo com isso, assim, né? Então, essa coisa do meu ritmo é legal. Legal. E ampliar referências, ver coisas fora do ArtStation, né? Algo legal que dá para pensar para quando for, para quem está se perguntando, pô, e os temas, né? Por que que você escolheu fazer um bonequinho com cabeça de pássaro, cheio de estrelinha? De onde veio a ideia de fazer um bonequinho dirigindo uma moto, árvore, cisne com rodinhas e é isso, sabe? Então, eu acho que vem de vários lugares, né? Tipo livros, filmes, os próprios gostos pessoais, né? Que, de coisas que a gente consome. E aí é legal, às vezes, dar atenção para o que te chama realmente atenção, assim. Tipo, eu gosto das animações do Tim Burton. Como que eu posso aprender um pouquinho com... O que eu acho legal ali, né? Será que eu quero trazer um pouquinho da vibe Tim Burton para o meu trabalho, né? Como que eu posso fazer isso? Quais são as referências do Tim Burton? Sabe? Fica essa curiosidade, assim, essa coisa boa de querer se inserir ali no meio, né? Essa identificação com a arte e tal, que é bem comum, né? Então, eu vou fazer exatamente o que eu estou falando aqui, né? Que é, tipo, fazer a próxima imagem que linka em alguma que eu já fiz. Eu vou fazer algum bonequinho. Hoje eu estava passeando no shopping, eu vi uma flor com umas pétalas bem secas, assim, e parecia uma asa de inseto. Aí eu fiquei imaginando um personagem com essas asas. Tentar desenhar um pouquinho. Aí, quem tiver perguntas, acho que esse é o momento legal da gente ir conversando e tudo mais.
Falou, Rafa. Tá, então... Ixi, eu acho que eu devo ter, nesse final, eu devo ter perdido várias perguntas, né? Será que a Cass pegou? Subiram. Tá aqui, tem algumas Eu aqui. acho. Tem bem mais perguntas do que eu imaginei que teria, inclusive. Eu vou passar algumas aqui para você. Aham. Deixa eu só pegar a do Victor, porque ele estava muito ansioso. Foi 6h51. Espera aí. Primeiro foi a do Márcio, na verdade, uma pergunta bem grande. Uhum. Ele falou assim, não querendo fugir muito do tema que é o World Beauty, uma questão um pouco mais técnica e até de percepção visual. Eu percebo que você tem um processo e uma mentalidade muito mais de pintor do que de desenhista, meio que esculpindo o desenho, usando linhas pontualmente, com muito controle de valores e formas. Como que esse processo funciona para você? E se você tem alguma dica para desenvolver esse processo de olhar e quebrar um pouco dessa mentalidade linear? Hum, caramba. Ok, ok. Pô, legal essa percepção de que eu sou mais pintor do que desenhista, né? Porque eu acabo trabalhando bastante com texturas e valores, né? Silhueta. Até para fazer esse personagem aqui, eu vou, em vez de fazer ele desenhado, interessante que eu fiz ele com as manchas, assim, daí eu vou tentar fazer essas asas, assim, fazerem sentido com tipo, o nível de, tipo, o formato das coisas, né? E a relação que eu vou criando conforme eu vou fazendo, né? É, tem alguns momentos, assim, que... Tem alguns momentos que eu vou pulando de várias técnicas para outras, né? Então, pode ser que do nada eu faça isso daqui, tipo, desenho esse braço na linha, assim. Só porque na minha cabeça parece mais interessante, assim, ou mais, como que é a palavra? Mais melhor, mais útil, né? Tipo, a linha, ela tem uma qualidade específica que a mancha não tem, né? A linha, ela é boa para, às vezes, projetar de um jeito mais cuidadoso as coisas, né? Então, a direção desse braço e tudo mais, tipo, fazer o cilindro. Então, talvez eu esteja mais confortável de fazer algumas coisas com linha. E aí eu escolho fazer desse jeito, né? Até aqui no o rosto desse personagem, eu acho que eu faria tipo, desenhando, mesmo já tendo uma mancha ali no fundo. Então, só queria, tipo, deixar claro, assim, que o meu processo atualmente, ele acaba pulando de uma técnica para outra. E aí, no final, vai ter uma coerência estética, né? Tudo vai se conectar por conta dessas várias camadas de ajuste, de, tipo, desenho, pintura, desenho, pintura, desenho, pintura. Mas acho que uma coisa que pode ajudar a, a, a trazer um pouquinho desse, talvez do meu jeito, entre aspas, né? Eu acho que eu sempre falo isso, que é pensar bastante na qualidade visual de cada coisa, né? Então, essa asinha, por exemplo, que eu estou fazendo, ela é mais clara e ela é toda cheia de coisas, assim, sabe? De fiozinhos e tal. E aí, eu não, eu entendo um pouco do que eu esqueci o nome da pessoa que perguntou, Márcio. Márcio, tinha falado sobre esse processo linear, né? Que é, tipo,
parece um pouco mais enrijecido, né? E aí, quando você está criando, às vezes é legal sair um pouquinho de um processo que tecnicamente vai demorar muito para fazer, né? De fazer, por exemplo, toda a linha e desenhar cada coisinha, cada informação do personagem. E iria demorar muito para ver o personagem existindo, né? Então, esse processo que eu estou fazendo, ele é um pouquinho mais direto, né? Então, para ser direto, eu preciso saber simplificar os materiais. Então, aqui eu estou pensando, tipo, numa madeira, né? E um bonequinho, né? Esculpido e o corpo humano. Então, eu simplifico ali o material e o aspecto dele para eu resolver ele da forma mais convincente, assim, e econômica possível, sem obrigar a passar por algum tipo de processo técnico mais longo, né? Que seria essa coisa de fazer arte final, por exemplo. Porque a ideia não é fazer arte final. Mesmo que eu saiba fazer arte final, que é tipo essa linha toda bem feita e tudo mais, eu opto por não fazer. Aqui também um excelente exemplo de eu optando por não detalhar tanto. Ó, eu não vou resolver o rosto dele, porque eu estava prestando atenção na silhueta e nas ideias básicas, né? Das grandes coisas se conectando. Então, acho que é mais sobre isso, assim. Espero que tenha ficado claro, mas pode mandar aí, caso... Né? Eu estou selecionando umas perguntas um pouco mais objetivas e que não vão repetir algumas respostas. Uhum. Tem uma aqui bem interessante que mandaram antes do workshop, inclusive, que tem um menino, Yasup, o nick dele. Ele gostaria de saber o que é um estudo bem-sucedido e o que é um estudo mal-sucedido, na sua visão. E se você poderia exemplificar isso. Um estudo mal sucedido. Na minha visão, acho que um estudo mal sucedido é quando você não tem uma clareza de objetivo no estudo, né? Porque daí você não sabe por que você está estudando ou qual é o objetivo que você está tentando atingir, né? E qual que é o desafio que você está tentando vencer, né? E isso é muito comum na nossa área, que é, tipo, ficar mindless e só desenhar. Tipo, não, só desenha, vai dar bom. Mas não, às vezes você precisa pensar, decidir, se programar. Boa parte do nosso trabalho também é o planejamento, né, e tudo mais. Então, para mim, o estudo mal sucedido não é necessariamente o estudo que está mal feito, né, tipo, que não chegou no objetivo, né, é aquele que não tem um objetivo, né, aquele que você só desenha por desenhar e tudo mais. Caso o seu objetivo seja melhorar, né, alguma técnica, seja aprender alguma coisa, você tem que definir parâmetros e fazer o seu máximo para chegar neles, assim. Aí o que acontece durante esse período, né, de você estar tentando aprender uma coisa que você não fez, aí é normal, né? Cada um vai lidar de um jeito e vai aprender coisas. E é aí que dá a graça de ver o resultado depois, né? Que a gente vai ter artistas de vários níveis e fazendo artes de vários jeitos por conta desses caminhos diferentes que cada um tomou. Pode passar outra? Manda. Essa daqui também perguntaram algumas vezes, mas eu vou passar pelo que o Rafael falou, que é se você pensa sempre na história do personagem antes de iniciar um sketch, ou se Uhum. você gosta de um sketch que parece legal e aí você tenta criar uma forma de adicioná-lo ao seu projeto. Boa pergunta, boa pergunta. Nem sempre eu tenho uma história certinha, assim, às vezes a história, tipo, até o arqueiro de flores que eu fiz, a história era, eu quero fazer um corvo coberto de, coberto de um corvo todo escuro, assim, um rosto bem expressivo,
e meio triste, meio pesado, com vários tons pretos, assim. Essa era a imagem que me veio na cabeça antes de começar a fazer, né? O símbolo desse corvo. E aí ele vai ser coberto por uma capa toda colorida, e essas cores elas vão ser flores diferentes. Girassóis, rosas, rosas vermelhas, rosas azuis, flores de vários tipos e tal. E ele vai ter um arco. Vai ser muito massa fazer um personagem, mas isso também veio depois de eu já ter criado essa raça, né, de corvos humanoides, né? Então, só que a ideia desse personagem começou bem simples, assim, a história dele, né? Essa a questão. Então, eu identifico o que eu quero desenvolver. Eu quero desenvolver esse corvo, a capa de flores e o arqueiro. E depois eu fui escrevendo coisas sobre ele. E atualmente tem até um vídeo no YouTube de eu narrando uma história sobre esse personagem, né? Mas não começou com essa história pronta. Fui desenvolvendo enquanto eu fui desenhando ele, né? E até, tipo, alguns personagens como esse daqui que eu tô fazendo, que é de um projeto um pouco mais novo, que não tem um mundo por trás, né? Igual esse daqui, de Solitude. Eu tô começando a me interessar nessas coisinhas aqui, de os bonequinhos e tal. As miniaturas, uns bonequinhos feitos à mão. E aí eu estou tentando trazer isso para esse meu novo projeto. E parece que está virando um projeto porque eu estou repetindo esse tema várias vezes, né? Parece que tem algo que eu preciso descobrir ali, né? Eu acho muito interessante, um bonequinho com uma capa ali de viagem andando num lugar e ele parece de outro mundo, né? Então eu tô tentando passar esse tipo de sensação. Assim, antes do workshop eu salvei essas imagens aqui para desenhar. Não exatamente a mesma coisa, né? Mas tipo que me ajudava a criar, né, um ponto de partida, tipo uma faísca, assim. E aí depois você vai alimentando o fogo, cuidando do fogo, ali vai aumentando o fogo. Mas tem que começar por algum tipo de faísquinha. Foi? Uhum. Sim. A Asa, ou o Asa, não sei, perguntou como você evoluiu o seu design para formas mais dinâmicas nas pinturas e se tem algumas dicas de como estudar elas melhor. Formas dinâmicas. Eu acho que essa dica vale para outras técnicas também, assim, não... Porque, ó, formas mais dinâmicas, assim, eu estou imaginando uma coisa, você deve estar imaginando outra. Mas cada... é uma qualidade da arte, assim, que você consegue isolar, né? Que você consegue perceber. Tem várias coisas que eu percebo em artes de alguns artistas que eu trago um pouco para o meu trabalho, né? O Alan Lee, quando eu vejo o trabalho dele, tem coisas aqui que eu acho muito lindo. E não é um artista que eu só vejo e falo, pô, muito foda. É algo que eu quero saber fazer, né? Então, ó, por exemplo, se a gente for fazer um parâmetro para outras sensações do trabalho, né? Arte dinâmica, tipo, linhas e formas dinâmicas é uma coisa. Luz e textura e sensação de tipo, essa arte mais tradicional também é uma sensação que a gente consegue extrair. Então, meio que tipo, identificar essa coisa em artes que você gosta, né? E aos poucos trazer para um personagem, né? Tipo, conseguir fazer essa tentativa de isolar essa pequena coisa e interagir com ela durante um tempo, né? Você não precisa necessariamente sempre fazer personagens e coisas com dinamismo, assim, e tal. Então, o que eu tô querendo dizer é que, tipo, varia muito
do tipo de imagem que eu estou fazendo, assim, mas eu costumo tentar isolar, né, essas técnicas que outros artistas fazem também. Esse é um jeito mais curto de responder a pergunta, porque, tipo, uma forma que iria ajudar muito é só eu dar um feedback num trabalho que você acha que não tá tão dinâmico as coisas, e a gente conversar sobre isso mais tempo, que é uma coisa bem pequena sobre o trabalho, assim. É mais difícil, é mais fácil mostrar do que falar assim. Tem uma pergunta do João que também apareceu algumas vezes, que é sobre como saber qual parte do projeto merece mais atenção, porque ele viu que algumas coisas você só rascunha com algumas pinceladas e outras você praticamente finaliza. E ele Uhum. gostaria de saber como que você faz para descobrir o peso de cada peça para o portfólio. Ah, muito bom, muito bom. Bom. Para cada projeto que eu faço, assim, geralmente tem um personagem ou alguma figura principal, né? Vamos supor que eu quero desenhar uma porta mágica. Porta mágica. Só que aí eu quero... Lembra daquele link que eu falei no começo sobre juntar isso com um projeto de indústria mesmo, né? Projeto de indústria tem muita importância a cada imagem, né? Porque é para projetos grandes, né? Que muitas pessoas estão envolvidas. Então, essa porta mágica ela vai estar num filme. Só que aí, para se for esse o objetivo, né? Então, eu vou demorar tipo, pelo menos uns 2 meses para fazer um projeto sobre isso, assim. E aí eu vou me organizar para ter vários estágios, né? No começo eu não vou querer finalizar porque eu não tenho nada para finalizar. Então, a próxima imagem que eu faria é uma exploração, uma pesquisa. Vamos ver se essa porta. Você vai ter, tipo, galhos de árvores em volta. Você vai ter, tipo, um olho gigante, luminoso nela aqui. Então, talvez essa imagem que eu estou fazendo agora tenha mais essa qualidade de sketch, que é feita para me ajudar a pensar na composição e no design, né? E aí, tipo, essa imagem carrega um tipo de intenção, né? Conforme o projeto for indo, né? E, tipo, várias semanas passaram, né? Aí eu fiz, tipo, pesquisas, eu fiz uma imagem um pouquinho mais finalizada, continuei desenvolvendo alguma coisa, tipo, um personagemzinho que vai encontrar essa porta. Aí tem uma imagem solta, assim, tem só o retrato desse personagem. Tem contraporta, que tem o mesmo olho que ele tem. Vou criando esse link, né? Projetando as coisas até a longo prazo, né? E vendo tipo, o conteúdo que eu criei, assim, e definindo, pô, e se eu voltasse nessa ideia aqui e desenvolvesse ela um pouquinho melhor, sabe? Se eu voltasse nessa ideia e levasse isso para o próximo nível, assim. Então, é mais ou menos esse meu processo de identificar a importância das imagens. Essa imagem que eu estou fazendo aqui, na minha cabeça, a importância dela é demonstrar a minha imaginação sobre esse personagem com asa, que é um bonequinho na natureza, sabe? Então aí eu vou... E aí vai ter um pouquinho a ver com o meu range de sucesso, né? Tipo, para definir como o sucesso está acontecendo, né? É o parâmetro da estética do trabalho, né? Que daí, pô, vou querer essa qualidade aqui, que parece que tem essas coisas feitas à mão, né? Então, eu vou meio que definindo parâmetros, deadlines, né? Eu sei que é complexo, sei que é algo que precisaria de mais tempo para falar sobre até,
Mas no projeto pessoal, o range tipo, alcance, né, de possibilidades é você que vai mesmo, você que vai criar, né? Qual que é a importância de cada coisa. E quanto tempo eu vou ficar fazendo sketches, quanto tempo eu vou ficar finalizando, o que eu vou fazer como sketch, o que que eu vou fazer como algo final. É você mesmo que vai criando. O Fábio perguntou quais são os seus aprendizados como artista e quais atalhos ou insights que você aprendeu no caminho que você gostaria de ter tido acesso antes. Hum, Vai ser difícil, né? O paradoxo do tempo. Porque eu só estou aqui porque eu não soube de várias coisas antes. Deixa eu pensar. Uma coisa que eu luto até hoje, assim, para dar um let go, assim, né? De, tipo, soltar um pouquinho essa mentalidade é em relação a estar produzindo o tempo todo. Que eu acho que vem de resquício tanto de pandemia quanto de do que é mais incentivado, assim, no nosso meio, né? Tipo, pô, a gente já tem facilmente, assim, muita gente já tem muitos vícios em jogos e já está muito apto a usar o computador bastante tempo, então trabalhar no Photoshop o dia inteiro e sacrificar várias coisas e nem olhar para trás, assim, é algo que a gente foi mostrando como sendo algo positivo, né? Então, eu consegui muitas coisas por causa desses momentos, né? Tipo, trabalho, estabilidade, o, o tão desejado estilo pessoal, né? Mas, ao mesmo tempo, vem com o outro lado da moeda, né? Que é essa, pô, às vezes, dificuldade de desligar do trabalho, e outras coisas pessoais, né? Que foram acabando ficando um pouquinho mais de lado por conta dessa mentalidade que foi vista como algo positivo no começo, ou algo obrigatório, né? Então, criou alguns bloqueios, né? Mas isso é mais a minha visão, assim, vendo, respondendo a pergunta de um jeito mais geral. Tem uma pergunta do Isaías que eu acho que é um pouco mais pessoal. Eu vou tentar resumir, Isaías. Uhum. Ele gostaria de saber como funciona o processo de criar algo com outra pessoa, porque para ele parece ser diferente essa ideia de criar algo em conjunto. Ele falou que lembra que uma vez você disse que sua namorada também participa dos contos. Uhum. É muito bom. É divertido, assim, é legal conversar, né? Trocar ideia e tal. Isso se estende para o trabalho, né? Muito bom quando eu tenho contato com um artista que está fazendo uma personagem em 3D. E a gente fala sobre o personagem que está sendo produzido, né? Eu acho que eu não tenho tanta dificuldade, assim, de trabalhar com outras pessoas. Espero também, tipo, demonstrar que eu não sou tão difícil de trabalhar com também, porque eu não conseguiria fazer determinados tipos de projetos sozinho. Já tenho o tipo de projeto que eu faria sozinho, né? Então, o que eu posso dizer é que é algo muito legal, algo que vale a pena estudar para, tipo, se esforçar, ir atrás para participar, né? Se você gosta desses projetos de jogo, filme, coisas criativas, né? Arte em geral, e quer se inserir assim nesse meio e trabalhar com outras pessoas, eu só digo que é algo muito bom e que vale muito a pena. Para mim é Beleza. total positivo.
Bragato, você tá disponível até que horas para responder pergunta? Tá, acho que a gente pode ficar mais uns 20 minutinhos. Pode ser? Eu Uhum. acho que, eu acho que as perguntas estão até acabando, assim, é porque mandaram bastante pergunta também no Instagram, só que geralmente o pessoal repete, né? Eles falam a Aham. mesma coisa, só que de formas diferentes, então dá para ir resumindo. Mas agora mandaram uma pergunta bem legal aqui no chat, que é se você recomenda algum livro para estudar design, world building voltado para mercado de jogos, animação, etc. Livro. Hum, eu não estudei muito por meio de livros. Eu lembro de ter lido o Story, esse livro aqui, Story, que me ajudou a pensar em histórias sabe o que vai parecer, tipo, só livro de história genérica? Story. Deixa eu ver se ele tá aqui. Hum, Continuando. Mas eu não estudei muito em questão de word building. Opa, vou fazer uma anotação de novo. Em questão de world building, tem muito conteúdo legal online. Tem esse livro aqui, né? Ele fala de coisas bem interessantes, assim, que dá, tipo, insights maneiros sobre projetos, assim, sobre você criar uma história que toca o outro, sabe? E aí tem muito conteúdo legal no YouTube, tipo, análises filosóficas, assim, sobre jogos, né? Tem, tipo, artbook, que é muito legal de ver e entender como que as coisas são apresentadas, assim. Então, às vezes eu pego vários artbooks de coisas que eu gosto e começo a ver e tentar retirar algum aprendizado dali, né? Por exemplo, se eu fosse começar a estudar para fazer animação, eu ia aprender a fazer o personagem de todas as vistas, eu ia começar a aprender a animar, eu ia tentar fazer muito desenho de linha, assim, né? E fazer expressão facial e tudo mais, né? Então, eu ia atrás de conteúdo que tem a ver com o tipo de coisa que eu quero fazer, né? E não necessariamente você só vai encontrar no livro, principalmente falando sobre world building, histórias, né, e criação de projetos pessoais, você não encontra só num livro sobre isso, né? Por exemplo, se o seu mundo é sobre comida, você vai achar conteúdos legais para o design dos seus personagens pesquisando sobre comidas, né? Se o seu mundo é sobre animais, você vai achar conteúdos legais sobre design, né? Sobre que vai, tipo, dar muita diferença no seu trabalho, né? Pesquisando sobre o seu tema, né? Mas tem o canal do, do Sanderson no YouTube. Sanderson, que é o... Opa, não é esse. Do Mistborn. Sanderson. Do Mistborn. Ele tem um canal no YouTube que ele fala sobre várias coisas. Tem um curso dele de world building no YouTube de graça, né? Então, tem muito conteúdo que é um pouquinho mais aberto, assim, acho que você não vai encontrar um livro que resume tudo sobre esse assunto e pronto, né? Eu acho que world building é algo que vai demorar um pouquinho mais, né? Você vê o trabalho do Tolkien, por exemplo, que é um trabalho de vida, né? Não e as regras, assim, elas meio que não existem tantas, né? Pode. São só mais duas, acho que a gente já pode finalizar. Uhum. Perguntaram para você o quão importante é o feedback de outros artistas antes e agora. Antes e agora, boa. Ah,
Pergunta tricky. Eu acho que reforço positivo, né? Incentivo e esse tipo de coisa é muito valioso, assim, na nossa área, né? Então, tipo, no começo era muito sobre isso, né? Tipo, eu fui bastante incentivado e tal, desde a época do colégio, né? Tipo, tinha um impacto muito grande, assim, não só de outros artistas, né? Mas, tipo, a relação das pessoas, assim, em relação ao trabalho que eu faço, foi me influenciando de várias formas. Eu tenho total consciência disso, assim, tipo, eu ilustrei um livro para uma professora no ensino médio, aí eu tive um momento onde eu pude falar sobre esse livro e tal, e apresentar esse livro para todo mundo do colégio. Eu era, eu era extremamente envergonhado, assim, mas, tipo, ver o orgulho, né, esse tipo de coisa no rosto do pessoal, com certeza era algo que, tipo, dava um incentivo. Aí eu mesmo se estende para, sei lá, quando algum amigo chama para dar um feedback, né, e conversas, assim, com os meus amigos da área, assim, é sempre algo legal, pô, maneiro. Mas eu diria que não é uma coisa que, que eu dependo, tipo, 100% assim, para continuar fazendo o que eu faço, assim, porque teve muitos momentos que, por exemplo, até fazer os mapas do projeto não tinha ninguém fazendo, né? Esse tipo de projeto com mapa e tal, que eu conhecia na época. Então, sei lá, é muito doido essa relação de, tipo, criar alguma coisa e ver o impacto disso e tentar pensar em como que é a sua interação, assim, com o impacto, né, com o feedback do pessoal. Então, eu não sei responder muito bem a pergunta, assim. Não sei. Pode Muitas falar as coisas outras. me vêm à mente. Complicado. Pode falar as duas últimas pra gente finalizar? Vamos. Ó, primeiro perguntaram se com o passar do tempo você já se sentiu muito cheio de fazer parte de um projeto e veio a vontade de não continuar. E Uhum. aí, peraí, será que isso, tô tentando entender o que tá escrito aqui, e será que isso pode ser o sinal de projeto A? E se quando vem esse cansaço, é sinal de que o projeto já deu onde ele tinha que dar? E a Uhum. última pergunta é sobre o que você recomendaria para alguém que quer construir uma carreira após ensino médio. Eu já vi gente perguntando isso várias vezes, e eu acho legal ter uma visão de vários artistas sobre a mesma pergunta. Então, Uhum. é isso. Tá. Nossa, a primeira pergunta é... Começar. Qual que era a primeira pergunta mesmo? Eu acho que eu esqueci total. Minha A mente primeira já tá morrendo pergunta aqui. não é muita coisa, né? Ele perguntou se, tipo, quando você fica cansado, é um sinal de que o Ah, projeto já tá. deu onde tinha que dar. É isso. Entendi. Sobre ficar cansado trabalhando em projetos longos. Isso. Hum. Pô, boa pergunta, porque eu passei por isso recente também, de trabalhar no mesmo projeto 4 anos. Aprendi muitas coisas, no começo era muito massa, tudo muito novo e tal. Eu não estava acostumado, aprendi muitas coisas sobre esse projeto, vivi tudo que tinha que viver, né, dentro desse ambiente, e depois não estava fazendo mais sentido continuar, porque acabou ficando algo
algo que não me trazia tanta satisfação, assim, não fazia mais sentido continuar, né? Teve vários momentos também que eu notei que esse sentimento era... eu dei mais uma chance, né? Também tem isso, tipo, pô, não, beleza, vamos continuar, mesmo que eu tô cansado, vou tentar dar uma pausa, tentar ver de outra forma e voltar a fazer esse projeto na próxima semana, conversar com alguém. Também tem um caminho alternativo, assim, para quando a gente, pô, tem que fazer o trabalho, tem que fazer, não tem tanta liberdade, assim, de só abandonar o barco, assim, só parar de trabalhar do nada e fazer outra coisa só porque tá estressante, né? Então, é, então sim, tem alguns momentos que eu já senti essa coisa, né, de, projeto pessoal. Também, também, é a mesma coisa, né, porque imagina se acontece a mesma parada, né, você tá se dedicando no projeto e aos poucos fica inviável, né, você tem que começar a tentar enxergar os seus limites mesmo, assim, né, do que você quer fazer, né, tipo, de se comprometer mesmo, e do que acaba sendo inviável de fazer. Isso, às vezes, o que dá para fazer também é diminuir o ritmo, né? Eu fiz bastante isso estou fazendo bastante isso com Solitude atualmente, né? Então tem esse outro projetinho alternativo que eu vou fazendo e que está me trazendo um pouquinho mais de alegria, assim, né? Tipo, parece que o que o meu cérebro está procurando no momento é, pô, vou tentar me divertir um pouquinho com o desenho. Daí eu quero fazer os bonequinhos. Não quero fazer, tipo, aqueles personagens mega complexos e tal. Quero fazer bonequinho mais desprendido, sem uma história muito fechada, sabe? O que ajuda muito é variar bastante o que você faz com o tempo disponível do dia. Cara, isso ajudou muito até ficar, tipo, muito produtivo em outras partes, né? Do, em outras partes, né? Em outros projetos, outras coisas. Deu para sacar? Zé, essa pergunta mesmo? E a outra coisa, sobre a carreira pós-ensino médio, tem uma coisa que eu fiquei pensando é que se eu responder isso agora, provavelmente eu não vou ter a visão de como está o ensino médio atualmente, assim. Eu sei que há muito tempo é uma coisa meio que parada no tempo em relação a métodos de ensino, né? E tudo mais é meio velho, né? Tem tantos jeitos de aprender, tantas coisas que a gente deveria ter aprendido no ensino médio, né? Então eu tenho as minhas próprias críticas, assim, sobre isso, mas eu gostaria que tivessem outros meios de ver o que quer fazer da vida além do clássico faculdade e pronto, né? Porque daí tem algumas famílias que a pessoa precisa convencer os pais, né? Que, pô, não, trabalhar com arte é algo que vai demandar um certo tempo e eu não quero fazer faculdade, sabe? Tem muita... Eu gostaria que tivessem outros meios mais conhecidos, assim, né, nessa geração, então, para ver um trabalho que tipo, ver como uma carreira que é possível, sabe? Parece que ainda tá muito underground pagar um curso de R$ 2.000 e começar a trabalhar pegando commission de pessoas no Reddit e pagando em dólares, sabe? É muito underground, é meio que pegadinha, sabe? Sua avó, sua tia, sabe, seu pai, que trabalha em escritório, assim, não vai entender muito bem.
Então, meio que eu não descarto totalmente a ideia da faculdade, assim, porque muita gente tem um perfil perfeito para ir para esse meio. A minha história eu não me identifiquei tanto, passei 6 meses na facul, e aí eu saí para fazer cursos técnicos, né? Porque eu tinha oportunidade e tal, mas teve a clássica conversa lá na família e preocupações, de pessoas da família assim julgando, vendo que eu tinha saído de uma faculdade muito boa para ficar no computador, sabe? E aí o legal é que, pô, eu tive o apoio dos pais, né, para poder fazer isso. Mas muita gente não entendeu muito bem. E eu tenho amigos, assim, que estão no ensino médio, acabaram de fazer ensino médio, já estavam em contato com esse tipo de conversa, né, de, pô, eu tô no ensino médio e tô quase sendo contratado por uma super empresa de fora do Brasil. O que você faz com isso, assim? Eu conheço uma pessoa que saiu do ensino médio e está morando com os pais, trabalhando para essa empresa, essas empresas, né? Imagina se não tem apoio, tá? Então é bem difícil como traçar uma carreira pós-ensino médio, porque depende muito da criação, depende muito da maturidade da pessoa que está saindo do ensino médio. Às vezes, entrar na faculdade e conhecer outras pessoas, né, ajuda muito. É algo que vai ser fundamental. Às vezes, só focar nas próprias coisas e por esse caminho mais solo mesmo, mas alternativo também pode funcionar. Não tem um caminho muito único. Acho que é isso, Certo. né, Braga? Yes, É legal. isso. Você quer deixar algum recado, alguma coisa? Não, pô, espero que o pessoal tenha gostado aí durante a semana, quem quiser mandar mensagem e tudo mais, se ficou alguma dúvida e tal. Mas agradeço aí o convite, foi legal passar um tempinho falando Agradeço. sobre arte e tal. Valeu, pessoal, pelo carinho aí, pelas mensagens, pelo interesse. É isso.